Olá pessoal, tudo bem por aí? Bom, hoje eu queria conversar com vocês a respeito das manifestações que ocorreram no último domingo. Não sei se você sabe, não sei se você viu, mas foi amplamente divulgada pela imprensa e também nas redes sociais. A gente viu que diversos grupos foram para as ruas, grupos ligados ao Bolsonaro, pró-Bolsonaro, defensores do presidente, e também grupos pró-democracia, defensores da democracia, ligados a torcidas organizadas de clubes, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, mas também em outras cidades, decidiram ir se manifestar contra tudo isso que está ocorrendo no Brasil. O fato que eu quero tratar aqui hoje com vocês é que o que aconteceu naquele dia? Eles se encontraram em determinado lugar e depois de algum tempo, depois de passado algumas horas, foi registrado que a polícia militar, defendendo que estava tendo muita confusão, muita discussão, começou a reprimir ali os manifestantes, principalmente esses manifestantes torcedores ligados às torcidas organizadas, e reprimiu e dispersou ali as manifestações. O que eu acho lamentável, o que eu quero tratar aqui hoje com vocês, o que deixa muito indignado, é que a gente vem há muito tempo assistindo, praticamente desde o início dessa pandemia, diversos grupos bolsonaristas indo para a rua manifestar, dar apoio ao presidente da República, endossado por ele muitas vezes, com a presença deles em manifestações, onde eles pedem o fechamento do Superior Tribunal Federal, o fechamento do Congresso e a intervenção militar. Ou seja, essas pessoas estão indo para a rua pedir algo que é ilegal, que não é permitido pela Constituição brasileira. E o que a polícia militar do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília e de outras cidades tem feito? Rigorosamente nada. Isso é algo que deixa muito indignado. Por quê? A gente sempre assiste isso. Quando esses bolsonaristas vão para as ruas e, além do mais, ainda pedem coisas ilegais, as polícias militares ficam olhando e não fazem nada. Quando pessoas pró-democracia, que são contra esse governo, decidem ir às ruas, infelizmente numa situação que nós estamos vivendo, que nós deveríamos estar em casa, elas vão para a rua para poder se opor, para mostrar que existem pessoas contra toda essa situação, a gente vê repressão. E aí, eu não quero aqui ser defensor de repressão, porque eu acho isso muito ruim numa democracia. Só que a pergunta que a gente tem que fazer para os policiais militares é: o que eles têm feito quando eles veem pessoas com faixas pedindo o fechamento do STF, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo intervenção militar? Eles deveriam sim cobrar essas pessoas e reprimir, porque isso é algo ilegal. E a gente sempre assiste esse tipo de coisa. Toda vez é isso. Quando a oposição vai pra rua, quando a esquerda vai pra rua, eu que sou morador aqui da cidade do Rio de Janeiro, quando muitas vezes a gente vai pro centro da cidade manifestar em favor da educação, a favor do funcionalismo público, contra coisas que muitas vezes nós achamos erradas, nós sempre somos reprimidos. A manifestação começa, a polícia militar fica ali olhando, mas no final elas sempre acabam com isso, com bomba, com gás de lacrimogênio, com tiro de borracha, com bala de borracha. Então isso tem sido a normalidade no nosso país. E aqui eu quero deixar essa reflexão para você e fazer essa pergunta. As polícias militares do nosso país, elas têm lado? Elas são defensores de uma ideologia, de um determinado posicionamento político? Porque não é possível a gente mais ficar assistindo esse tipo de coisa. Quando bolsonaristas vão para a rua pedir coisas ilegais, tá tudo tranquilo, a polícia militar fica olhando. Outro dia a gente assistiu na porta do Palácio da Alvorada diversos enfermeiros que foram ali se manifestar e sendo coagidos por bolsonaristas. O que eles fizeram? Nada. Outro dia a gente assistiu um fotógrafo e uma jornalista que foi agredido por bolsonaristas. O que a polícia militar fez? Nada. Então é muito ruim, é algo que deixa a gente muito indignado ficar assistindo esse tipo de coisa. Porque a polícia militar não pode ter lado. Ela tem que estar ali para proteger o cidadão. E ela tem que buscar, antes da dispersão, ali a conversa, o diálogo. Mas toda vez a gente assiste isso. Em vez de ter ali primeiro, mas o argumento é sempre que tem baderneiro. Isso é uma dúvida também que muitas vezes aparece. Quem são esses baderneiros? Porque muitas vezes são pessoas que aparecem ali do nada, começam a atacar um monte de coisa, começa a quebrar alguma coisa. A polícia militar tem que ir lá e pegar essas pessoas e tirar. Não é simplesmente pegar, tá vendo algumas pessoas fazendo baderna e sair tacando bomba em cima de todo mundo, que muitas vezes não estão fazendo nada. Então eu quero deixar aqui a minha indignação, algo que me deixou muito revoltado ver aquelas imagens, porque é isso. A gente vem assistindo já há bastante tempo
esses grupos que estão nas ruas defendendo coisas ilegais, é uma coisa que eu quero frisar aqui no meu vídeo, e no momento que aparecem grupos pró-democracia contra o presidente da República, a gente é obrigado a assistir aquelas cenas lamentáveis com bomba, com gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Então é isso, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui com vocês. Curta o vídeo, comenta, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e a gente se vê por aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.